Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Maratona Porção Semanal. Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico. Você já se perguntou por que a Torá manda sacrificar animais? Será que Deus precisa desses animais mortos? Parece cruel, não é? Mas se eu te dissesse que existe uma explicação profunda por trás de cada sacrifício, com segredos que conectam o mundo físico ao espiritual, que envolvem a alma do animal, a queda das centelhas sagradas e até o fim da idolatria. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai entender o que realmente está por trás dos sacrifícios no Mishkan, no tabernáculo, no templo móvel da época que o povo de Israel estava no deserto. Como continuação do episódio passado, Moshe aqui terminou de montar o Mishkan Mikdash, esse tabernáculo, esse templo móvel. As nuvens de Hashem rodearam o tabernáculo e foi visto a Shekinah descendo. Shekinah desceu e preencheu todo o Mishkan. Moshe pensou, não posso entrar no Mishkan sem a permissão de Hashem, e entendeu que o Mishkan era ainda mais sagrado do que o Monte Sinai. O monte ficou sagrado quando o povo de Israel foi receber a Torá. E Moshe entendeu que ele não tinha permissão de subir até o Monte Sinai até que Hashem o chamou. Então aqui ele sentiu essa mesma necessidade de esperar que Hashem desse um sinal para ele entrar no Mishkan depois que ele já estava montado. Até que de repente Moshe escutou a voz de Hashem o chamando, pedindo para ele entrar no Mishkan. Quando Moshe entrou, viu que a presença divina pairava sobre o Aron, a arca sagrada. Esse daqui é o Aron, na qual a presença divina pairou. Óbvio que essa imagem ela não é perfeitamente como era o Aron, aqui a gente gerou ela de uma maneira com inteligência artificial. E era mais ou menos assim os dois queruvim, como vocês podem ver. E a presença divina falava com Moshe sobre o Aron, que é a arca sagrada. Hashem expressou seu amor pelo povo de Israel e por todo aquele que cumpre sua vontade. E foi pedido a Moshe que advertisse o povo para que melhorassem seu comportamento. Pelo amor a Hashem, a Shekinah repousava no Mishkan. A Shekinah era essa presença divina que repousava no Mishkan. E pelos judeus que querem estudar Torá e cumprir as leis de Hashem, Hashem ensina os mandamentos a Moshe. Que Moshe aqui é ser um líder. E um líder tem que ser líder de um povo, de alguém, de algum grupo. Então, pelo mérito do grupo, o grupo querer se conectar com a verdade, assim Moshe recebeu essa função e Hashem conversava com Moshe intimamente pelo mérito do povo. E nesse momento íntimo, de uma conversa entre Hashem e Moshe, Hashem pediu a Moshe para ensinar ao povo de Israel as leis dos korbanot, dos sacrifícios, para que a presença divina se mantivesse no acampamento dos judeus. Vamos entrar um pouco nesse conceito dos korbanot, que até mesmo ele toca em temas polêmicos, como a gente falou, agora a gente vai começar a entrar. Os korbanot são sacrifícios de animais para Hashem, e existem 5 tipos de korbanot. Mas antes da gente explicar esses 5 tipos, nos deparamos com uma pergunta que não quer calar. Para que Deus se interesse que os judeus façam o sacrifício de animais? Qual que é o interesse que Deus tem que os judeus venham sacrificar animais? Para que isso? Por que não fazer uma reza bonita? Ou abrir o livro e ensinar a Torá? Ou qualquer outro método que a gente pode imaginar, que não precisaria matar animal nenhum, não precisaria borrifar sangue, que os detalhes do oferecimento do sacrifício, eles são detalhes como se fosse no açougue, né? De certa forma. Corta essa parte do animal, tira aquele órgão, deixa essa gordura. E então isso exige explicação. Por quê? Porque desse modo, Hashem precisa comer? Parece até crueldade sem sentido. Mas aqui os nossos sábios da Torá vão nos explicar. A gente começa com o Ramban, Rabi Moshe ben Nachman, em português conhecido por Nachmanides. Ele explica os versículos de Vaikra, e ele fala: a pessoa deveria ver que tudo o que está sendo feito com o animal, o derramamento de sangue, a queima dos órgãos, o corte dos órgãos e a separação,
deveria estar acontecendo com a pessoa por sua transgressão. Ela merecia isso, mas Deus, na sua grande misericórdia, aceita o animal no lugar da pessoa que transgrediu. Porque o objetivo não é Deus punir as pessoas que erraram. O objetivo é a pessoa ter o entendimento do erro, rezar para que seja expiado esse erro, e como dentro do sistema Deus criou que a ação vai ter uma reação, então a consequência de uma transgressão é, dependendo, a morte, pode ser a morte. Então, para que isso seja cumprido dentro da lei que Deus criou no mundo, da ação e reação, me dá canega de me dá, a gente oferece algo para morrer no lugar, no lugar. Isso também é o equivalente a Tikkun Nefesh, que é o conserto da alma, Pidyon Nefesh, que é a expiação da alma. Tem um conceito na Torá que dam, ele quer dizer o sangue e também quer dizer dinheiro. Tanto que é escrito Demei Leidá, Demei Avtalá. Demei é um conceito em hebraico, sempre que você vai receber um dinheiro por algo, esse nome Demei é o dinheiro, e Dam é o sangue da pessoa. Então, quando a pessoa oferece o dinheiro para estudo de Torá, ela está como se estivesse dando sangue dela, porque o sangue dela é equivalente ao trabalho, ao esforço dela. Então, é equivalente como se ela tivesse morrido por ela ter dado dinheiro. A gente vê isso na passagem que o filho de Esav, ele vai matar Yaakov quando ele estava no caminho para a casa de Lavan, em Padan Aram, se eu não me engano. Não, em Haran, desculpa, em Haran, no caminho para Haran. Então, quando ele encontrou Yaakov, e ele explicou, olha, assim como meu pai me ordenou te matar, e eu tô obrigado a cumprir a lei que meu pai, tudo que meu pai manda é uma lei para mim, isso não existe na verdade, a gente tem que cumprir o que Deus manda pra gente, mas o pai dele ordenou, ele foi cumprir, então Yaakov falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar todo o meu dinheiro, todas as minhas roupas, lembrando que Yaakov ensinou Torá para Elifaz durante décadas, Yaakov era o Rav de Elifaz. Ele falou, eu vou te dar as minhas roupas e todo o meu dinheiro, e assim como o princípio da Torá de que quem é pobre, quem dá todos os seus bens, é considerado como se estivesse morto. Então, se tinha um decreto de morte sobre a pessoa e ela perdeu todos os seus bens, ela deve ficar alegre, porque no lugar da vida da pessoa foram pegos os bens dela. Então, assim, Yaakov deu os bens para ele, foi embora, e assim Yaakov, pelado, entrou no lago, para não ficar exposto, né, com algo terrível, ficar pelado assim exposto. Então Hashem mandou o corpo de um soldado, ele pegou as roupas do soldado, se vestiu e continuou seu caminho. Isso a gente fez um parêntese para explicar que o sangue é equivalente à vida da pessoa e o dinheiro é equivalente ao sangue da pessoa, e por isso é feito esse ritual do sacrifício do animal. A gente viu a explicação do Ramban. Agora a gente vai para a explicação do Rambam. Então, a gente, só para fazer um resumo, a gente viu que a misericórdia de Hashem aceitou o animal no seu lugar. Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon, conhecido por Maimônides em português. No livro dele, na sua obra Moreh Nevuchim, ele explica: Deus permitiu os sacrifícios porque o povo estava acostumado a ver cultos idólatras envolvendo sacrifícios. Se Deus tivesse proibido de uma vez todos os sacrifícios, seria insuportável para eles, para o povo de Israel, não fazer mais o que eles estavam acostumados. Então Hashem direcionou os sacrifícios a um fim elevado. Ao invés de fazer para ídolos, fazer para o propósito verdadeiro, que é para Avodat Hashem. E considerando que naquela época existia a idolatria, a força da idolatria na sua plena potência, se assim a gente pode dizer. Então, Hashem, quando ele foi dar a Torá para o povo de Israel, ele teve que considerar isso e estruturou da maneira correta fazer os sacrifícios na Avodat Hashem. É interessante a gente analisar que muitas tarefas elas são feitas para idolatrias, para religiões que têm a sua base em idolatria. Acendimento das velas, pedir pelo mérito de um tzadik algo pra gente,
isso é visto com maus olhos. Falar, não, mas como a gente vai acender vela se na outra religião também acendem vela? Como a gente vai rezar por um tzadik, sendo em outras religiões fazem idolatria rezando para o homem que eles dizem que salva eles? E daí por diante. E aqui tá, mesmo a gente pode explicar com esse Rambam, com a explicação do Rambam, do Moreh Nevuchim, que sim, existem, não é tudo também, né? Não é tudo, mas existem coisas que a gente vai fazer que elas eram da idolatria ou se parecem com a idolatria, a gente vai focar isso para Avodat Hashem. Obviamente que isso com instruções dentro das bases da Torá, com instruções dos nossos rabinos, e não vai ser algo errado. Assim como os idólatras rezam para a idolatria deles. A gente reza para Hashem, Le'avdil, né? Le'alfei Avdalat. Então vamos continuar. Hashem utilizou do costume da época e direcionou para Avodat Hashem. Hashem não nos dá um teste que não podemos passar. Não nos dá uma dificuldade que não podemos superar. Lembrando que o Yetzer Hará, a má inclinação da idolatria, ainda não havia sido anulada. Depois que essa idolatria foi anulada, essa ânsia por idolatria, por idolatrar pedra, madeira, metal, né, faziam estátuas, idolatravam astros e tudo, na verdade, homens eles idolatravam. O próprio faraó se proclamava como uma idolatria. Acabou como a gente conhece hoje em dia. E hoje em dia a gente não pode entender qual que era a vontade de fazer idolatria como era há 2.300 anos atrás, na época do segundo Beit HaMikdash, durante o início do período de Anshei Knesset Agdolá, que foi esse o período no qual foi anulado esse ímpeto de idolatria como antigamente era, como era naquela época. E explica pra gente no Talmud Bavli, Masechet Yomá, os sábios jejuaram e oraram para que Hashem removesse o Yetzer Hará de idolatria. Era algo tão grave e era tão difícil de se desvencilhar, era algo tão impossível de não fazer, que os sábios falaram, olha, a gente vai ter que fazer aqui uma medida drástica, uma medida sobrenatural, a gente vai ter que usar de métodos não convencionais. Então eles fizeram uma reza, uma tefilá, muito forte para Hashem, para anular a idolatria no mundo, pois a idolatria era tão poderosa que levava o povo judeu a se curvar até mesmo para ídolos de pedra e madeira. Deus respondeu e entregou esse Etzer nas mãos deles. Significa que Hashem aceitou a reza dos tzadikim, dos justos, e anulou o Yetzer Hará, a má inclinação de idolatria, permitindo que matassem essa idolatria e matassem essa fonte, esse desejo de fazer o errado, a idolatria no caso. Após isso, o desejo de idolatria nunca mais foi o mesmo que hoje em dia a gente encontre não, né? A gente escute falar de pessoas que façam idolatrias e façam oferendas, mesmo na rua, para espíritos, para entidades espirituais, para tudo que não seja correto. Até mesmo hoje em dia, sem o templo, é proibido a gente fazer qualquer tipo de sacrifício, mesmo que seja para Deus, que existe a proibição de fazer um sacrifício fora do templo. Então, desse mesmo modo, não existe mais. Hoje em dia, o sacrifício, entre aspas, é a gente comprar carne, fazer uma boa refeição, na verdade, um banquete, e comer junto com a família, falar palavras de Torá. Esse é o modo do sacrifício de hoje em dia. A gente oferecer comida para os pobres e ensinar esses conhecimentos de Torá, convidar um rabino para sua casa e ir lá fazer um banquete, sushi, coisas gostosas, doces gostosos, e convidar as pessoas ir lá acontecer estudos de Torá, ensinamentos da lei, e desse modo é como se a gente estivesse fazendo sacrifícios nessa geração, ou mesmo doando dinheiro para instituições de Torá, ou mesmo você comprando conteúdo para consumir estudar Torá. Tudo isso é considerado como um sacrifício, e obviamente a intenção faz toda a diferença. Quando iam fazer o sacrifício, faziam um vidui anteriormente. O vidui é a confissão. Segundo a Kabbalah, especialmente o Zohar, que vai explicar para Parashá Vaikra, o Zohar fala para gente
Quando o animal é sacrificado com a devida intenção, a intenção é imaginar que a pessoa está indo no lugar do animal, sua neshama, a alma do animal, é elevada e incluída na santidade, na Kedushá. Ela se une à fonte da vida e atinge uma retificação, ela atinge o seu tikkun. Quais são os tipos de korbanot, de sacrifício? Tem o korban olá, mincha, shlamim, chatat, asham. O korban olá, que era um sacrifício de culpa, era para casos específicos como apropriação indevida de propriedade sagrada ou dúvida sobre transgressões. Se tivesse um animal que ele tivesse sido mukdash, santificado para o templo, ninguém podia usar o animal a não ser os sacerdotes, os koanim, para propósito do templo. E se alguém usasse fora do propósito correto, então isso era uma transgressão grave e ele tinha que oferecer esse sacrifício. Ou se tiver, o korban talui também era um dos tipos do olá, que a pessoa que ela tinha dúvida se tinha cometido uma transgressão sem intenção, então ela tinha que oferecer esse korban. Por exemplo, alguém que descumpriu o Shabat sem querer. Desculpa, alguém que teve dúvida se descumpriu o Shabat sem querer. Ele não sabe exatamente, mas ele está em dúvida, então ele sacrifica esse korban. Korban mincha, que é o sacrifício de farinha, era uma oferenda de farinha, azeite, uma especiaria de levoná. Motivo semelhante ao olá, geralmente de pessoas pobres que não podiam trazer o animal. Shelamim, sacrifício voluntário como forma de agradecimento a Deus. Após o milagre, a pessoa que ficou muito doente se curou, então traz esse sacrifício. Ou a pessoa que cruzou o oceano, que na época era algo muito perigoso. Até hoje em dia a gente ainda reza bênção de agradecimento por ter cruzado o oceano numa viagem de avião ou mesmo de barco. Antigamente era oferecido o korban de Shilamim. Hatat era para alguém que tinha cometido uma transgressão involuntariamente, que a consequência seria o karet. Então, alguém que matou uma outra pessoa sem querer, alguém que fez alguma transgressão, por exemplo, descumpriu o Shabat sem querer, ou comeu em Yom Kippur sem querer, esqueceu que era Yom Kippur, foi e comeu, então ele ficou obrigado a trazer esse korban hatat. Lembrando que quem descumpre a Torá, uma das leis da Torá, de propósito, não tem nenhum korban que possa expiar por sua transgressão. Sacrifício de Hasham. Para casos específicos como apropriação indevida de propriedade sagrada, roubo ou dúvida sobre transgressões. É parecido com Olá. Hoje em dia que a força da idolatria foi anulada, do modo como era antigamente, temos outros modos de idolatria menos radicais e revestidos com outra roupagem, fazendo parecer algo normal. Vale fazer a reflexão em prol de que fazemos churrasco, qual o motivo de banquetes ou festas que a gente faz. O ideal é falarmos palavras de Torá numa reunião para conectar com o divino e trazer para a gente bênçãos, para a gente e para os nossos bens, trazer bênçãos constantes. Conheçam o e-book Idolatria e Honrar os Pais, temas de leis, conduta e tudo sobre idolatria e o preceito de honrar os pais. Coloque o celular no modo avião, abra o e-book e bata a sua meta de estudo diário. Vocês encontram esses e-books que aparecem aqui no link abaixo na descrição na nossa loja no site sabedoriadatorá.com. Aqui vamos nos despedindo de mais um estudo, mas eu não vou deixar vocês sem nada. Vocês vão ficar com a entrevista maravilhosa com o Rabi Shimshon que eu fiz, onde ele respondeu tudo sobre a polêmica da idolatria na nossa geração. Eu vou deixar o link aqui em cima. Encontre todas as nossas séries na aba Playlists do nosso canal. Curta esse estudo, inscreva-se para receber os novos episódios dessa maravilhosa série Maratona Porção Semanal. Eu vou deixar também outro link aqui do lado para vocês poderem também acompanhar a Maratona do Porção Semanal. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.